Tem duas razões principais, né? A primeira questão seria a questão de que quem está na lista, no cadastro e é habilitado, ele passou por um estudo psicossocial, ele teve apoio em grupos de adoção, até para entender o que é adoção, né? E também para evitar a questão da prática de crimes, né? Muitas vezes aparece no noticiário de mães que acabam vendendo os filhos, né? E aí aquele casal que comprou a criança, infelizmente o termo é esse, né? Ele acaba pedindo a adoção dessas crianças, porque a mãe entregou e a gente, como é uma questão clandestina, não se tem como apurar a efetiva prática desse crime. O objetivo é exatamente esse, né? Que haja uma lista, um cadastro, e que a adoção não seja dirigida a um casal determinado. Quem vai dizer qual o casal que está mais habilitado, que tem as condições, né, é ao próprio judiciário, através de uma análise pertinente por profissionais, por assistentes sociais, psicólogos, né, dentro de pessoas que já foram previamente cadastradas. O CUIDA é o Cadastro Único Informatizado de Adoção, né? A importância de se estar cadastrado é porque há uma preparação para esses casais que vão ser cadastrados, né? Então eles têm que frequentar grupos de apoio à adoção, eles recebem um estudo psicossocial, né? Então é importante porque eles têm noção do que é a natureza da adoção, né? Então a importância está nesse sentido. Até existem estudos comprovando, né, que aquelas pessoas que não estão no cadastro, o índice de devolução das crianças para o judiciário, antes que o processo de adoção se encerre, é muito maior do que daqueles casais que estão cadastrados, porque eles têm muito mais ciência do que é um instituto. Nós acreditamos realmente por essa preparação que as pessoas cadastradas recebem, né? Inclusive existem pessoas que tentam entrar no cadastro e não são aceitas, né? Porque o estudo psicossocial identifica que essas pessoas elas não sabem efetivamente o que é adoção ou elas não têm efetivamente o perfil para adotar uma criança, né? Ou um adolescente. Então a importância é essa, né? O cadastro ele faz com que haja um crivo de especialistas sobre a capacidade dessas pessoas para adotar. É importante dizer que não é só o judiciário, né? Existem promotores, juízes, doutrinadores, inclusive, que entendem que eventualmente prevaleceria o princípio do melhor interesse da criança, né? Nós entendemos que a obediência ao cadastro, aí sim que o melhor interesse da criança está sendo preservado, por todos esses motivos que foram expostos antes, né? A questão da não devolução, a questão da prévia preparação, a questão de se evitar a prática de crimes, entre outros. A própria lei e o Ministério Público também, eles apregoam a possibilidade em 3 exceções, né? Uma delas seria a questão da adoção unilateral. A adoção unilateral seria naquele caso, por exemplo, do padrasto que quer adotar o filho da esposa, né? Ou da madrasta que quer adotar o filho do esposo, né? Então existe essa possibilidade, existe a possibilidade nos casos em que há um parentesco e há também uma afetividade e afinidade com aquela criança, então uma família extensa, né? Seria o caso, por exemplo, de um tio que pretenda adotar o sobrinho, né? E nós teríamos também o caso de crianças maiores de 3 anos que já estejam sob tutela e guarda há mais tempo, né? Então elas poderiam também, mesmo não estando cadastradas, adotar essas crianças.
Essa é uma exceção que está prevista lá no artigo 50, parágrafo 13 do ECA, né? E aí não há necessidade, porque, claro, desde que não haja um intuito de burlar a lei, né? Mas se a iniciativa primeira foi realmente que a intenção foi a tutela, foi se ter a guarda da criança, e com o tempo foi se criando um laço afetivo que fez com que essas pessoas, após as crianças terem 3 anos, tivessem essa intenção de adotar, né? É plenamente válido pela própria letra da lei, né, a adoção fora do cadastro. Inclusive, isso é fruto de uma campanha, né, do Poder Judiciário, o Ministério Público também apoia essa questão da adoção tardia, né? Nesses casos em que crianças, às vezes até com 10, 11 anos, né, não existe nenhum pretendente no cadastro e aparece algum pretendente fora do cadastro, né, nós entendemos, e aí eu digo a jurisprudência, a doutrina, e aí quase não há divergência sobre a possibilidade de adoção, mesmo que a pessoa não tenha passado pelo cadastro. Claro que aí vai ter um estudo social para verificar a viabilidade, para verificar se a intenção é realmente a de adoção, né? Porque pode haver outro fim escusos, por exemplo, serviços domésticos, entre outros, né? Infelizmente. Mas se realmente a intenção for a adoção, né? Com toda a sua natureza, ela é aceita de forma pacífica e, infelizmente, dentro do que a gente chama de adoção nacional, né? É muito difícil a adoção de maiores de 3 anos, né? De pessoas que têm problemas, às vezes, com alguma deficiência ou que têm alguma doença mais grave. É muito difícil de conseguir a adoção nesses casos, né? Tanto no cadastro como fora do cadastro, né? Muitas vezes se busca, inclusive, a adoção internacional, que é uma alternativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas a nossa intenção, e vamos incentivar também através do centro, né? Continuamos incentivando, que é essa questão da adoção tardia. Sim, eu posso citar assim, de forma até mais veemente, né, 2 instrumentos que são muito poderosos para isso. O primeiro é essa questão do estudo psicossocial que é feito durante o processo de adoção desses pretendentes, né, ainda que eles não estejam cadastrados. E o segundo é a questão do estágio de convivência, quer dizer, a criança não é entregue para adoção e é adotada, né? O juiz, ele fixa um estágio de convivência, não existe um prazo pré-previsto em lei, né? Mas ele fixa um estágio de convivência para verificar se realmente existe uma adequação entre aquele casal e aquela criança que está sendo adotada, né? E o que se verifica durante o tempo, né? Não dá para a gente prever, principalmente em crianças que têm uma idade um pouco maior, né? Então você precisa de um estágio de convivência para ver se existe realmente aquele vínculo de afinidade, de afetividade entre as partes. O Ministério Público, ele via de regra, ele trabalha na destituição do poder familiar, quer dizer, na retirada da condição daquele pai, daquela mãe que abusaram da criança, que praticaram atos não condizentes com a sua condição paterna, né? Da retirada dessa condição de pai e mãe, para possibilitar uma eventual ação de adoção, né? A ação de adoção, via de regra, ela é feita ou pelos advogados dos pais, né? Ou há uma autorização no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que ela seja feita diretamente em juízo, né? E aí o processo corre e o Ministério Público sempre atua como fiscal da lei nesses casos. O objetivo da tese, na verdade, foi uniformizar uma polêmica que existia na doutrina e na jurisprudência com relação à obediência desse cadastro cuida, né? Então, o objetivo é nortear os promotores de justiça
ainda que tenha uma independência funcional, né, mas nortear para eles dizendo assim, olha, a instituição tem esse posicionamento. A maioria dos promotores entendeu que era cabível adotar esse posicionamento, ou seja, de obediência ao que está previsto ao cadastro Cuida para fins de adoção, né. Essa tese ela pode ser usada inclusive como fundamento nas peças processuais do Ministério Público para fundamentar, né, inclusive perante os órgãos judiciais e extrajudiciais, as razões pelas quais o Ministério Público não aceita a adoção fora do cadastro, ressalvada aquelas exceções previstas em lei. Sim, os procuradores também têm sua independência funcional, né, mas o fato de existir uma tese institucional, quer dizer, algo que a maioria do Ministério Público entendeu como legítimo, né, faz com que a colocação disso numa peça processual, por exemplo, em razões de recurso, contra razões de recurso, né, dê mais força, inclusive perante os órgãos jurisdicionais, o Tribunal de Justiça, né, para a legitimidade dessa tese. O objetivo dessa tese, como de todas as outras teses que vão ser colocadas em votação durante o ano, é essa, né? É trazer um norte para os promotores, né? Para saber em questões polêmicas, em questões que não estão consolidadas na jurisprudência, na doutrina, né? Qual é o pensamento da maioria dos promotores, até para que se possa nortear ações, né? Tanto da administração superior como de cada um dos órgãos de execução.